Porto e Negócios. Apoio Maritime Law Academy, Abtra e Eldorado Brasil. Apoio institucional Concais. Realização Santa Cecília TV. Olá, está no ar Porto e Negócios, o nosso espaço semanal para que possamos debater assuntos importantes em relação aos portos internacionais, portos do Brasil e principalmente em relação ao Porto de Santos. Esta semana temos muitas novidades acontecendo no setor portuário e eu entrevisto o presidente da FENOP, Sérgio Aquino. Sérgio, muito obrigado pela tua presença aqui conosco. Sérgio, muito obrigado pela tua presença, um prazer enorme te ter aqui novamente conosco no Porto e Negócios para que a gente possa tratar da maior locomotiva econômica que nós temos aqui na nossa região, que é o Porto de Santos. É sempre um prazer, Maxwell, falar com você, com os espectadores do programa Porto e Negócios, e sempre valorizando a presença do seu programa e do trabalho que você tem feito em destacar o principal negócio da nossa cidade e da nossa região, que é a atividade portuária. Parabéns pelo seu trabalho, estamos à disposição, viu? Sérgio, fico muito contente, até porque recebemos uma notificação mais recentemente do YouTube de 25 mil visualizações. Um número muito expressivo, principalmente para o nosso setor, um setor extremamente técnico, mas que demonstra que o Porto e Negócios tem uma audiência, e uma audiência bastante grande e qualificada. Como é que a FENOP está enfrentando o Covid-19, essa pandemia mundial que está mudando a relação, principalmente comercial e o comércio exterior de um modo geral? Bem, Maxwell, a FENOP já estava atuando, não é? Logo no início, quando a pandemia se tornou muito presente em realidade no país, né? Com a preocupação da atividade logística, da atividade portuária, o principal elo da logística de comércio exterior, já vinha atuando, dialogando com federações dos trabalhadores, tratando com os SINDOPs, os sindicatos de operações portuárias nos portos, os ógmos, em termos de medidas, em termos de providências, e aí fomos surpreendidos com a informação de que o governo iria editar uma medida provisória ou um instrumento, né, que terminou editando, interferindo nesse negócio. Desde o início, a posição clara da FENOP foi de informar ao governo que entendia desnecessária uma medida provisória ou um ato do governo em relação ao setor portuário. A legislação portuária já contemplava todos os instrumentos necessários para passar por esse momento, não é? E a FENOP, inclusive, é importante, Maxwell, deixar claro, foi a única entidade do setor empresarial que se posicionou formalmente ao governo contra qualquer medida legal em cima disso. A FENOP não ficou apenas falando, dialogando. Nós enviamos ofícios, apresentamos todas as nossas ponderações. Mas, infelizmente, o governo insistiu, né, na medida provisória. Atuamos, tentamos dialogar para tentar minimizar o impacto dessa medida provisória. Depois que a medida provisória foi editada, nós nos dedicamos em várias frentes. Continuamos trabalhando nas medidas que já estávamos dialogando com os SINDOPs, ógmos, federações laborais para enfrentar essa fase. Isto tem uma série de medidas que foram tomadas, levantamentos de EPIs, contatos com o governo para que ficasse claro quais EPIs eram necessários, o que seria exigido, o que não seria exigido. Nós temos também, por exemplo, o Comitê Técnico de Segurança da FENOP fazendo um acompanhamento dos estoques. Hoje, por exemplo, estive em contato com ógmos para que um ógmo empreste equipamentos para outros, porque tem alguns que não estão conseguindo comprar. Também um trabalho muito forte na portaria que regulamenta, né, a medida provisória, e também um trabalho muito forte para tentarmos
adequar a medida provisória para que o valor que vai ser pago aos trabalhadores seja pago efetivamente pelo Fundo da Marinha, que tem dinheiro lá parado, 1 bilhão e 400 milhões de reais, que é dinheiro pago pelo setor empresarial. Isso não é dinheiro de orçamento público, não. Isso é dinheiro que as empresas pagaram e está parado lá. Então, estamos defendendo uma emenda na medida provisória nessa linha. E, para finalizar, a grande preocupação, além da questão da qualidade de saúde dos trabalhadores, não é? É que o setor portuário continue atuando, porque ele é fundamental para o comércio exterior brasileiro, né? É um elo importantíssimo, e também que a gente possa dar condições de viabilidade dos operadores de cais público, que são os operadores portuários que não têm área arrendada e que não têm capacidade financeira para ficar adiantando esse dinheiro para os trabalhadores e esperando, vamos dizer, ao Deus dará, o dia que esse dinheiro retornará. Por isso que estamos atuando em várias frentes. A gente sempre percebe o governo federal onerando todos os setores e onera, consequentemente, o setor portuário também. A gente conhece esse fundo da Marinha e me parece que, mais uma vez, o governo, de alguma maneira, tem um descolamento absoluto com a realidade do setor portuário. Esse fundo, com mais de 1 bilhão, não poderia ser utilizado para inúmeras frentes no momento de pandemia como esse aqui no... E, aliás, foi muito bom dizer, o governo está descolado da realidade, não é? Porque quem entende da realidade do setor sabe da importância e dos instrumentos que estão aí. Esse fundo da Marinha, né? A gente chama fundo da Marinha, mas a Marinha não tem culpa de nada com relação a isso, é bom deixar claro. Esse dinheiro está lá parado porque o governo contingencia e não deixa gastar. Aliás, não é esse governo não, tá? Todos os governos federais anteriores fizeram a mesma coisa. Todos. Eles não abrem mão que as empresas continuem pagando. Isso eles não abrem mão. Mas eles retêm o dinheiro, não deixam a Marinha gastar e hoje tem 1 bilhão e 400 milhões. Na verdade, o Maxwell deveria ter 1 bilhão e 800 milhões, porque o governo, antes de direcionar o dinheiro, e isso é outra ilegalidade, viu? Antes de direcionar o dinheiro para a conta do Fundo da Marinha, ele desconta 30% de DRU, que é o desvinculamento da Receita da União. Isso é uma ilegalidade, porque a lei diz que esse valor, ele, quando é pago pelas empresas, o INSS tem que repassar direto para a conta da Marinha, e o governo não deixa fazer isso. Então, isso é um absurdo, uma utilização inadequada. É por isso que a FENOP, as entidades do setor empresarial, portuário, há muito tempo, com o apoio das federações laborais, há muito tempo, defendem uma mudança no sistema para que quem paga a conta efetivamente possa administrar o sistema, inclusive com a participação das federações dos trabalhadores no conselho do que a gente chama de Sistema S portuário. A gente percebe que esse modelo de fundos dentro do nosso país, ele não vem funcionando ao longo de décadas. E, francamente falando, é muito difícil lutar contra o próprio sistema, contra todo esse mecanismo. A solução a gente conhece. No próximo bloco, eu vou perguntar para o Aquino em relação aos impactos da saída do presidente Casemiro Tércio do Porto de Santos. Porto e Negócios vai para um breve intervalo e a gente volta já. Olá, estamos de volta com o Porto e Negócios. Eu sou o Maxwell Rodrigues. Não esqueça de acessar o nosso site, deixar lá o teu comentário, a tua sugestão de pauta, para que nós possamos debater aqui no nosso programa. Esta semana recebo o Sérgio Aquino de forma remota, em virtude da pandemia, para que possamos debater principalmente tudo aquilo que vem ocorrendo dentro do setor portuário nas últimas semanas. No último bloco falamos muito em relação ao fundo existente da Marinha. E neste bloco quero abordar outros temas com o Aquino. Aquino, a gente vem percebendo uma queda brutal, principalmente prevista na importação de containers
dentro dos portos brasileiros. Qual é a tua percepção em relação a isso? A FENOP ela não tem como interferir nos fluxos de comércio, não é? Nós temos como acompanhar a evolução, dialogar com os sindicatos de operações portuárias nos portos, para se preparar para os momentos, dialogar com o governo sobre as medidas necessárias. Inclusive, uma coisa que temos dito muito ao governo é que o governo precisa parar de ficar achando, porque parece que alguns técnicos, né, acham que o setor portuário é o único que não vai sofrer ou não está sofrendo com esse momento. Inclusive, foi elaborado um documento lá no Ministério da Infraestrutura com uma técnica dizendo isso. Diferentemente de todos os demais setores da economia, o setor portuário não está sofrendo e, pelo contrário, está crescendo. Isso é uma ilusão. O setor portuário cresceu, algumas movimentações, sim, no primeiro trimestre. Você deve ter visto aí informações da própria aqui do Porto Santos. O maior trimestre. Você me permite um recorte aqui? Quando a gente fala de movimentação, a gente está se atendo exclusivamente na movimentação de commodities. Esses recordes vêm sendo batidos em virtude dos commodities, mas a importação e principalmente movimentação de containers é que tem o valor agregado, principalmente para deixar o bônus dentro das regiões nas quais os portos fazem parte. Qual é a tua visão? Não, é isso mesmo. E, infelizmente, as informações são divulgadas, né, pelas administrações portuárias com metade da realidade. Então, quando se diz melhor trimestre da história, a verdade é que isso era resultado de operações de comércio exterior que haviam sido fechadas anteriormente, não é? E quando daqui para frente nós vamos entrar em sérios problemas. O agronegócio ainda está operando muito bem, vai continuar operando. Ele é o fornecedor mundial, a China não tem onde comprar, os Estados Unidos está iniciando o plantio, não é? Então, quando a gente fala de agronegócio, no primeiro momento a gente tem que destacar a competitividade dos grãos, né? Então, grãos e fertilizantes, porque o Brasil importa fertilizantes e exporta grãos, vão continuar crescendo. Agora, outras coisas do agronegócio, como, por exemplo, carnes e frangos e suínos congelados, já sofreram problemas. Por quê? Porque faltou container refrigerado para exportação, né? E a partir de agora, a gente vai continuar tendo uma queda muito forte na operação de containers. Num primeiro momento ainda está mais ou menos se estabilizando, porque está todo mundo correndo atrás para importar coisas da China para atender a pandemia, como máscaras, como equipamentos, né? Mas no momento seguinte, a realidade da pandemia vai gerar efetivamente impactos. E esses impactos não serão apenas momentâneos, não vão ser somente este ano. O mundo está rediscutindo tudo, né? Toda a lógica de comércio, a lógica de logística, né? Vamos dizer assim, todas as vezes que o mundo passa por uma grande guerra e a pandemia, ela se assemelha a condições e reflexos de uma guerra, né? Sempre que o mundo se defrontou com uma realidade dessa, ele parou para pensar e rediscutiu e repensou e adotou novos critérios. Com certeza, fluxos de comércio exterior, produção, estoques, tudo isso vai ser revisto a médio e longo prazo. Aquino, eu entrevistei mais recentemente, isso nas últimas 3 semanas, Roberto Teller, que é CEO e diretor de operações da Santos Brasil. Eu entrevistei o Ricardo Arten, que é CEO da Brasil Terminal Portuário, e mais recentemente, na semana passada, o Fábio Siqueirino, que é diretor de Relações Institucionais da DP World. A gente tem participado principalmente de conferências internacionais com executivos, principalmente da Europa e também dos Estados Unidos, e a gente percebe que eles vêm pontuando um novo modelo de comércio exterior, saindo do just-in-time para o just-in-case, com estoques estratégicos, principalmente nos Estados Unidos e na Europa. Isso vai afetar a relação comercial com o Brasil aqui? Sim, eu entendo que esta rediscussão de processos industriais e de processos de estocagem e de trocas comerciais, essa rediscussão já está imposta. Não é mais possível reverter isso. E isso vai mudar
a realidade mundial, o conceito de globalização, né? O mundo foi pego de surpresa e tomou um choque do seguinte: olha, será que é possível o mundo inteiro continuar vivendo apenas com um almoxarifado? Vamos simplificar assim para os espectadores. A verdade é que o mundo hoje tem um almoxarifado. Ah, eu preciso de alguma coisa, manda pegar lá na China. Ah, eu preciso disso, a China produz e manda para nós. O mundo inteiro agora percebeu que ele, ao longo dos anos, se desprotegeu em termos estratégicos, em termos de controle, porque quem detém produção e quem detém estoque detém controle de política estratégica. E o que acontece é que o mundo percebeu que perdeu instrumentos estratégicos. Com certeza, os países vão incentivar novamente suas indústrias, vão manter, sim, alguma coisa ainda muito forte de produção na China, porém, com menos dependência, criando estoques reguladores fora da China. Já há muitos que defendem que cada polo industrial precisará ser distribuído, então, por regiões estratégicas do país. A verdade é que, passada a pandemia, nós não vamos discutir simplesmente como é que o Brasil vai se reerguer economicamente. O que vai se discutir é como é que o mundo vai se reerguer de uma outra forma que não é a mesma que estava colocada antes. E aí preciso te fazer duas colocações. Me recordo, em certa oportunidade, que nós estávamos aqui no Porto e Negócios também, falando até de modelos de portos internacionais, e a gente sempre acompanhou, você sabe disso, eu tenho conhecimento disso também, da proximidade da indústria para com os portos. E no Brasil a gente tem a nossa indústria praticamente sucateada. Você acredita que a gente vai acompanhar esta nova onda mundial de reestruturação do modelo comercial no mundo, de um modo geral, ou mais uma vez nós vamos ficar presos nessa paralisia burocrática e política que a gente tem dentro do nosso país aqui, não? Maxwell, esse é um grande desafio, não é só do governo, não, é do setor empresarial, não é? O setor empresarial brasileiro, ao longo da história, tem demonstrado de que não tem agilidade. A gente tem exceções, nós temos sim grupos empresariais que são inovadores, mas nós precisamos de uma política industrial do governo e também uma ação estratégica do setor empresarial. A verdade é que o Brasil já teve, sim, indústria de ponta em todos os segmentos que você puder imaginar, só que não havia política industrial brasileira para preservar e defender esses setores. E nos momentos em que houve alguma política, era uma política míope e uma política onde alguns setores industriais se aproveitaram para levar vantagem. Vamos lembrar um pouquinho da política industrial de proteção da informática no Brasil, que se proibia importar computadores. Você não é desse tempo, muitos jovens que estão nos vendo não são desse tempo, onde existia aqui no Brasil a Cobra, Computadores do Brasil, né? Então, protegeu-se durante um tempo para que a indústria se fortalecesse. O que aconteceu? A indústria desse setor não se fortaleceu, se acomodou. Outros países do mundo fizeram essa mesma política e a indústria local aproveitou para se aperfeiçoar. A Coreia, por exemplo, que hoje é uma ícone na indústria automobilística, ela teve um tempo onde a sua indústria era protegida. Só que a indústria local aproveitou aquele momento para gerar tecnologia, se aperfeiçoar, para quando o mercado fosse aberto, ela fosse competitiva. E ela veio para o mercado de forma competitiva. Efetivamente, nós vamos entrar num novo momento onde haverá necessidade de uma política pública, não é política partidária. Um plano, um programa de planejamento de política industrial brasileira, e nós vamos precisar de responsabilização do setor industrial. Nós temos, sim, líderes industriais muito agressivos e nós temos que valorizar esses líderes e não dar espaço para os aproveitadores.
A gente percebe aqui no que nós temos sempre políticas protecionistas destrutivas pela falta de celeridade para que a gente seja competitivo. Eu não esqueci, eu vou perguntar para o Aquino em relação à saída do presidente da Santos Sport Authority que ocorreu na última semana. Mas isso no próximo bloco. Porto Negócios vai para um breve intervalo e a gente volta já já. Estamos de volta com o Porto Negócios, eu sou o Maxwell Rodrigues e esta semana entrevisto Sérgio Aquino, presidente da FENOP. No último bloco debatemos em relação a muitos temas e neste bloco, como prometido, não vou me privar de questionar o Aquino em relação à saída do agora presidente da Santos Sport Authority, Casemiro Tércio. Aquino, a gente acompanhou muitas indicações políticas ao longo de décadas no Porto de Santos. Mais recentemente, experimentamos a indicação técnica, como colocado pelo governo federal. Qual será o tipo de indicação agora para assumir a presidência da Santos Sport Authority, na tua opinião? A FENOP ela tem uma visão mais ampla sobre essa questão das nomeações e sobre o conceito de nomeações e indicações políticas, não é? Muitos setores batalham bastante contra a indicação política, apenas como se fosse o aspecto de política partidária, não é? A FENOP é contra a indicação política de maneira ampla, tanto a política partidária quanto a indicação política do governo federal isoladamente. A verdade é que essas últimas indicações, e a saída do Tércio é efetivamente uma perda, porque ele era um profissional, não é, da área de logística, né, sabia o que era porto, não é? Mas essa saída, na verdade, a indicação dele também foi uma indicação política. Ela não foi política partidária, mas foi uma indicação por critérios única e exclusivamente definidos pela política do governo federal. O que a FENOP defende, e já defendíamos, inclusive, neste momento em que ainda a indicação é do governo federal, é que nós precisamos trazer essas nomeações para a região. Não é possível que a definição do presidente do Porto de Santos, de qualquer porto, seja definida, seja estabelecida isoladamente em Brasília, nos gabinetes de Brasília, sem que a região tenha qualquer envolvimento com isso. Isso é um absurdo. Isto não acontece em países que têm portos competitivos no mundo. Então, tá bom, a indicação ainda, que a lei ainda está dizendo que a indicação é lá do governo federal, a FENOP já tinha o ano retrasado e o ano passado refez a proposta de que toda indicação de nome de administração portuária passe pelo CAP. Mesmo que o CAP hoje não tenha poder deliberativo, que seja pedido um parecer do CAP local sobre o nome que está sendo... Ele é consultivo, portanto, ele deveria ser consultado. Pelo menos com isso, cria-se um link com a região, ouve-se a região, de repente recebe-se nome da região, nome com perfil técnico, mas que haja um envolvimento técnico e da comunidade local. Do jeito que está hoje, a entrada e a saída dos dirigentes continua sendo ao bel prazer do governo federal e a FENOP não concorda com isso. Não é assim que os portos de sucesso do mundo definem os seus dirigentes, os seus diretores. Existem correntes que mencionam que a saída do Tércio foi em relação ao PDZ apresentado, que fragilizou ainda mais a intercomunicação com o setor. É certo afirmar isso? Esta corrente, de alguma maneira, tem algum fundo de razão nesta questão, Aquino? Olha, Maxwell, não dá para a gente dizer qual foi a motivação, não é? Inegavelmente havia uma série de fatores aí que estavam em conflito, né, do presidente Tércio, o PDZ, questão de poligonal, a questão da decisão de retirar a administração do porto
do serviço de amarração. É lógico que a administração do porto pode decidir, não vou mais prestar serviço A, B ou C. Agora, para isso, precisa verificar se esse serviço está contemplado na tarifa portuária. Se ele está contemplado na tarifa portuária, a administração do porto pode sim dizer, não vou prestar o serviço, mas tem que fazer desconto tarifário, não é? Então, existem vários temas que estavam aí sendo debatidos, a gente não dá para dizer, né, qual foi uma somatória. O que eu acho que nós temos é que, muito embora volto a dizer, é uma perda, ele tem um perfil técnico, não é? Porém, eu acho que é uma nova oportunidade para a comunidade debater. Afinal de contas, nós vamos ficar aqui apenas olhando, né, a banda passar, como se diz, porque as informações que estão sendo transmitidas é de que o novo presidente é interino, né? E se ele é interino é porque há a possibilidade, há a previsão de que haverá uma nova nomeação. E aí eu pergunto, o que é que as comunidades, as entidades locais, o que é que as lideranças locais estão fazendo? Quais são os posicionamentos locais? A FENOP não cabe interferir sobre decisões locais, não é? A FENOP tem suas bandeiras nacionais, no caso disso defender o envolvimento da comunidade local, mas não adianta também defender o envolvimento da comunidade local sem autonomia portuária. E a autonomia portuária, ela exige maior valorização do CAP, mesmo sem que a lei seja mudada ainda, para que ele volte a ser deliberativo. A FENOP também propôs, o ano passado, o ano retrasado também, de que todos os temas estratégicos, as autoridades portuárias sejam obrigadas a consultar o CAP. O CAP não pode ser um órgão consultivo opcional. Hoje, ele está sendo opcional. A autoridade portuária consulta se quiser. E o CAP, se ele puder emitir algum posicionamento, a autoridade também não é obrigada a analisar ou responder para ele. Nós temos que mudar isto. E, para isso, fortalecer a gestão local e, num passo seguinte, alterar a lei. A legislação portuária precisa ser revista para buscar parâmetros mundiais. Aquino, ao longo de 3 anos, francamente, eu ainda não consegui resposta para 2 perguntas que eu me venho fazendo ao longo desse tempo. A primeira, a falta de protagonismo da Secretaria de Portos da nossa cidade. E a segunda, nós temos aí 1/3 do PIB nacional passando pelos portos do Brasil e nós não conseguimos eleger uma bancada portuária, principalmente no Senado e também na Câmara de um modo geral. Felizmente, a gente chegou ao final do nosso programa e eu quero muito agradecer a você, Aquino, pela tua pronta disponibilidade sempre aqui conosco para que a gente possa debater estes temas tão importantes do nosso setor portuário. Maxwell, estou sempre à disposição. Nós precisamos, sim, valorizar a atividade, precisamos criar consciência de criar uma bancada portuária no Congresso Nacional, não é? Muito embora nós temos que reconhecer que a deputada Rosana Vale, ela está atuando bastante, né? O deputado Bozella atuou numa fase inicial, depois acho que os problemas dele lá com o governo complicou um pouco, mas hoje nós temos uma deputada que está atuando no setor. Precisamos, sim, criar mais, compor melhor a bancada portuária no Congresso Nacional. Sem sombra de dúvida. A minha reivindicação é um deputado que seja do setor e não somente atue no setor. Perfeito, concordo. Porto e Negócios vai ficando por aqui. Um forte abraço e até semana que vem. Porto e Negócios. Apoio Maritime Law Academy. Abtra e Eldorado Brasil. Apoio institucional Concais. Realização Santa Cecília TV.